Olá você, seja bem-vindo à Web3 Academy. Eu sou o professor José Emiliano e estou acompanhando você nessa jornada de aprendizado de Solidity. Na nossa sessão Bora Codar de hoje vai falar sobre controle da execução de smart contracts. Na aula passada, nós falamos sobre controle de fluxo. Hoje nós vamos ver controle de execução. Vamos lá? É isso aí. Vamos aprender um pouquinho mais, acrescentando conhecimento aí de Solidity, né? Você que não conhece o nosso canal, dê uma olhadinha aqui na nossa playlist, tem uma série de aulas, mais de 20 aulas gratuitas para você incluir novos conhecimentos, incrementar o seu aprendizado. E a aula de hoje vamos falar sobre controle de execução em smart contracts. Tá? Importante a gente ter em mente o seguinte, um smart contract é uma aplicação que eu desenvolvo, coloco a lógica do negócio, a regra do jogo ali dentro e faço o deploy dela numa blockchain. No caso aqui, estamos usando Solidity e vamos trabalhar com a Ethereum. Então nós vamos fazer o deploy disso numa blockchain. E essa aplicação on-chain ela é replicada para os 12 mil nós da blockchain para garantir a sua execução permanente. Claro, a gente tem interesse de que esse contrato faça o que for pedido e recuse eventuais inputs errados que possam vir a acontecer. Tá bom? Então vejamos. O que é na prática o controle de execução? É uma forma que eu tenho, é um mecanismo que eu tenho para controlar a execução daquele contrato de acordo com as regras de negócio que foram estabelecidos. Tá? Então é importante a gente saber quando uma função deve continuar, quando uma função deve ser interrompida, em função de valores internos ou de parâmetros passados de forma incorreta. Os mecanismos mais comuns, vamos citar aqui os três aqui usados em Solidity: require, revert e assert. Tá bom? Então vamos começar pelo require. O require, ela é uma condição usada para validar, perdão, ela é um mecanismo utilizado para validar condições e reverter a transação se uma condição não for atendida. A sintaxe é a seguinte: eu tenho o comando require, né? Eu tenho a condição a ser atendida. Se essa condição não for atendida, eu, além de sair da execução daquela função, eu exibo essa mensagem de erro. Vamos ver na prática. Então aqui eu tenho o meu smart contract, né, com a minha declaração de licença, declaração do compilador, no caso tem que ser maior do que 0.8.24. Eu tenho a declaração do contrato wallet. Essa minha wallet tem aqui uma variável do contrato, né, variável que a gente chama variável de estado, né, chamado saldo. Ela é pública e ela tem ela é armazenada numa variável o int256. Está sendo inicializada com um valor de 100. Tá? Não vamos entrar aqui no mérito em relação à questão de moeda e tudo mais, mas eu já vou adiantar aqui que esse 100 que está aí não é o valor de 100 Ether, é um saldo de um valor numérico, mas se fosse um valor de saldo mesmo, seria em Wei, a menor unidade de medida de um Ether, que é a criptomoeda da Ethereum, é Wei. Vamos falar sobre isso mais adiante, tá bom? Pois bem, aqui ó, o require. Então eu tenho aqui uma função chamada depositar. Estão vendo ela? Depositar. Essa função depositar tem por parâmetro a variável local valor, e é um método público. Então, essa função depositar, em tese, ela vai acrescentar o valor ao saldo. Perfeito. Agora, se o valor for igual, for maior do que zero, é uma exigência, ele executa isso.
Se não for, ele vai pedir, insira um depósito válido. Então, essa condição é a condição a ser atendida. Então, eu estou requerendo, exigindo, é o require, eu estou exigindo que o valor seja maior do que zero. E caso não seja, eu vou abortar a execução da função e vou devolver uma mensagem de erro dizendo, insira um depósito válido. Tá bom? Mas vamos supor que a pessoa que chamou a função, ela passe como parâmetro um valor maior do que zero, ele simplesmente vai prosseguir na execução da função e vai somar o saldo com o valor. Perfeito? Acho que ficou claro isso daí, né? Então, o require, ele coloca uma condição. Se essa condição não for atendida, eu vou mandar uma mensagem de erro. Tá bom? Próximo, então, vamos para o revert. Como o nome fala, reverte a execução. Ele pode ser utilizado com uma mensagem de erro específica. Vamos ver na prática para que serve. Então, imagine você que eu tenho o meu contrato anterior, né, o contrato wallet, ele tem aqui ainda, né, variável saldo, está com valor aqui de 100 inicialmente. Eu tenho a minha função depositar, que a gente viu nos slides anteriores, né, depositar, passando o valor como argumento. Eu tenho um require, que exige que o valor seja maior que zero. Se o valor não for maior que zero, ele vai pedir para inserir um depósito válido e vai acrescentar. Se alguém tentar depositar um valor menor do que zero, ele vai dar o erro, vai sair da função, mas vai lançar essa mensagem de erro para quem solicitou, executou. Tá bom? E não vai executar essa linha. Agora, vou escrever uma função nova aqui, function sacar valor. Então, eu quero tirar dinheiro da minha conta. Então, eu tenho aqui como argumento o valor a sacar. Se o valor for maior do que o saldo, quer dizer, se eu quiser tirar um dinheiro maior do que eu tenho na conta, e esse meu contrato que está aí, na regra de negócio dele, ele não permite saldo negativo, tá? Por que não permite? A própria variável que eu estou armazenando é o int. Então ela trabalha sempre com valores positivos. Então eu estou dizendo aqui, ó, se o valor que eu quero sacar é maior do que o saldo, então eu dou um revert. Eu abandono a execução e dou um revert para devolver taxa de gas antes que seja computado para a execução dessa função. Então eu faço um revert, devolvo a taxa de gas, mas eu não devolvo a taxa de gas que eu gastei para chegar até aqui. Então, se aqui tiver um código anterior, algumas funcionalidades que venham a ser executadas, eu pago o gas até esse ponto. Tá? Então, chegando aqui, eu cancelo o gas, eu faço a devolução dele e aborto a execução. Se o valor que eu quiser sacar for menor do que o saldo, eu prossigo na execução, abato o valor e pronto, atualizo o meu saldo. Tranquilo, né? Simples. Vamos lá, próximo. Assert. O termo assert em inglês é de assegurar, né? Eu estou me assegurando. Então, quando eu falo em assert, eu estou usando para verificar condições que nunca deveriam falhar se o contrato estiver funcionando corretamente. Na verdade, é um mecanismo de checagem, de verificação da lógica do negócio. Tá? Então, em algumas situações, eu coloco isso para aumentar o nível de segurança daquela função, o nível de segurança da execução daquele contrato, para evitar que algo errado na lógica venha a prejudicar o contrato, gastar o dinheiro de forma desnecessária, o dinheiro associado a ele, o gas associado a ele. Tá bom? Então, vamos ver como eu implementaria uma assert num contrato como esse
que nós vimos anteriormente. Então eu tenho aqui em cima, declaração, tal, parará, pragma, solidity, contract wallet. Eu tenho aqui o sacar valor. Então eu tenho o sacar valor e eu implemento, aí eu escrevo, né? Declaro uma variável saldo anterior e passo o saldo como argumento. É como se eu estivesse fazendo um controle paralelo para testar a lógica daquela função, testar a lógica da execução daquela função, para garantir que aquilo realmente está funcionando da forma adequada. Tá? Então vamos olhar. Eu estou apenas incluindo isso na função que já havia sido declarada no contrato anterior. Então observe, eu tenho aqui saldo anterior, eu crio uma variável local, saldo anterior, e passo o valor do saldo como argumento, um parâmetro. Carrego o valor do saldo nele. Continuo na execução. Se o valor do saque é maior do que o saldo, reverte, saldo suficiente, beleza. Isso a gente viu no slide anterior. Mas se o valor a sacar é menor que o saldo, ele prossegue, abate do saldo o valor e no final ele checa se o saldo corresponde realmente ao saldo anterior, né? Eu não fiz uma cópia aqui, ó, menos valor. É uma dupla checagem, tá bom? Então é importante a gente lembrar que o assert, diferentemente do revert, ele não checa as variáveis que foram passadas, parâmetros que foram passados pelo usuário, que pode ter passado de forma equivocada. Não é isso. O assert é a garantia da execução do contrato. Ah, professor, tá, beleza. No outro, ele dá o revert, ele devolve uma mensagem, saldo insuficiente. O outro aqui, se for executar, ele manda uma mensagem de erro se o require não é atendido, a condição não é atendida no require, devolve. E aqui, o que acontece? Ele lança uma falha geral. Ele coloca, vai aparecer lá no compilador, uma falha geral, dizendo que há uma falha na execução daquela função. E claro, tudo que estiver sendo executado é suspenso naquele bloco lá. Tá bom? Então, ele dá uma mensagem de erro, falha geral, parará, na execução da função tal, e aí ele devolve aí o valor que está sendo consumido. Tá bom? Aqui eu tenho também, da mesma forma, análogo aqui, ó, como se fosse uma dupla checagem, né? Eu criei uma variável saldo anterior, uma variável local, saldo anterior, que recebe o valor do saldo. No caso aqui do depósito, ele vai somar e no final das contas, vamos ver aqui, eu estava mostrando, mas eu não estava apontando aqui na setinha, né? Me perdoe. Então aqui, ó, eu declaro saldo anterior, vai receber o saldo, né? Vai fazer o depósito, vai somar o saldo com o valor, e o assert, ele vai se assegurar, vai verificar, vai checar se o saldo corresponde realmente ao saldo anterior mais valor. Tá bom? E caso, claro, aí é um contrato simples, uma execução simples, uma lógica clara, não tem nada complicado aí. Mas em contratos extensos que interajam, por exemplo, com outros contratos, que tenham outras lógicas fora contratos, daquele contrato que você está executando, então eventualmente é necessário eu ter esse mecanismo para garantir que tudo naquela função está executando da forma prevista. Tá bom? Em resumo, o require eu uso para validar a entrada do usuário. O revert, ele interrompe a execução quando uma regra de negócio é violada. E o assert verifica que a lógica interna do contrato permaneceu consistente. Se falhar, o problema é do código, não do usuário. Então é importante, o assert verifica
se o erro é do código. O require e o revert verifica se o erro é por ação do usuário. Tá claro? É importante lembrar uma coisa. Então é importante observar o seguinte. Você deve ter notado que if condição, revert, condição não atendida, é a mesma coisa que require, condição não atendida. É como se fosse o require uma condição, perdão, um atalho, shortcut, um atalho ao uso do if revert. Então é preferível, para simplificar o código, reduzir custo, né, já que a gente trabalha buscando a eficiência financeira, é importante a gente considerar o uso do require. Vai economizar linha de código, vai economizar custo na hora de fazer o deploy. Beleza? Então vamos fazer uma demonstração rápida aqui no código, né, para vocês verem a dinâmica dele funcionando, tá bom? Então vamos ver aqui, nós temos aqui o nosso Remix IDE, tá? Vou aumentar aqui o zoom para ficar fácil a visualização. Pronto. Então aqui nós temos o nosso contrato wallet, para que vocês vejam o contrato funcionando. Vou ampliar aqui um pouquinho para ficar fácil a visualização. Pronto. Então nós temos aqui o nosso smart contract com a licença, declaração da licença, Pragma Solidity, o contrato wallet, com o nosso saldo aqui de 100, né, inicialmente. Eu tenho uma função sacar valor, eu tenho o meu revert implantado aqui, a execução da função, a função depositar e tudo mais. Tá? Então o que eu vou fazer agora? Isso aqui está escrito aqui no nosso contrato exemplo revert.sol, né? E eu vou fazer o deploy desse contrato na blockchain. Então eu venho aqui, clico para compilar o contrato, então ele está compilado, eu venho aqui fazer o deploy, clico no botãozinho aqui, ó. Nós temos uma aula gravada aqui falando sobre uma execução simples de smart contract. Então eu vou fazer o deploy. Eu vou fazer o deploy na minha própria rede da Ethereum, rede de teste. Da Ethereum não, perdão, da própria Remix, porque facilita a execução e a demonstração. Tá? Depois a gente vê como fazer o deploy numa testnet da Ethereum. Tá bom? Então aqui eu vou usar o meu Remix Virtual Machine, ele emula como se fosse lá a EVM da Ethereum, e eu vou fazer o deploy dele aqui, ó. Cadê? Aqui acho que já tinha um contrato já. Tá, nós já tínhamos um deploy anterior aqui, então eu limpei ali para facilitar. Então vamos lá, vamos fazer o deploy no Remix VM, tá? Eu tenho na minha wallet esse saldo aqui, essa wallet, esse endereço não é da minha MetaMask, é da minha carteira desse ambiente da própria Remix, tá bom? E aqui eu vou fazer o deploy. Então vamos lá, vou fazer o deploy, que já está compilado, deploy. Então ele aparece aqui embaixo, mudou muito a interface do Remix em relação à versão anterior, 1.5. Particularmente eu gostava mais da versão anterior, mas isso aí são detalhes. Aqui na saída do meu console, observe que ele colocou aqui a transação que foi realizada para o deploy desse smart contract nessa rede de teste, tá? da própria Remix. Então eu tenho aqui uma wallet. Uma wallet que eu estou falando é uma instância do contrato wallet implantado aqui dentro da Remix Virtual Machine, e aqui as funções que eu vou selecionar
qual função eu desejo interagir. Tá? Então eu clico aqui no botãozinho e vou escolher uma função depositar. Então eu vou clicar aqui em depositar e vou dizer o valor que eu quero depositar. Eu vou colocar 0, tá? Para cair aqui nesse meu require. Vamos ver o que vai acontecer? Então eu vou depositar 0 e vou chamar aqui o botão para fazer a transação. Então ele deu um erro aqui, ó. Motivo, insira um depósito válido. Tá vendo? Ele devolve, né? Ele apresenta. Vou subir um pouquinho aqui para que vocês vejam. Pronto, melhor. Então eu tentei executar o depositar, a função depositar. Quando eu clico em transact, ó, ele dá um erro, tá? Ele dá um erro. Ele chama por padrão ali o revert, ele devolve o que seria gasto de gas e ele diz o motivo. A transação não, ela foi revertida ao estado inicial. Motivo, insira um depósito válido. Então eu vou agora colocar um valor 10, por exemplo. Eu vou clicar aqui para fazer a transação. Ó, transação ok. Tá lá. Aqui é o log, digamos assim, da transação. Transação ok, eu posso clicar aqui, ele vai trazer os detalhes do bloco, o resto da transação, qual é o número do bloco, etc, etc. Tem aqui os detalhes da transação realizada. Professor, tá, beleza. Como é que eu sei que o depósito foi efetuado? Então eu venho aqui no meu contrato, eu vou clicar aqui em saldo. Na verdade é uma variável pública, mas eu vou clicar aqui em saldo. Eu vou chamar o valor da variável e ele é uma transação que não consome gas, né? Eu estou apenas consultando. Então ele vai dizer aqui, ó, eu tenho 110. Eu não incluí 10 agora, não fiz uma transação, né, de depósito. Então eu tenho aqui o valor de 110. Tá bom? Eu vou agora fazer um saque. E eu vou tentar agora sacar um valor menor do que 110. Então eu vou sacar 50. Eu vou fazer a transação, ela executa sem erros. E como é que eu sei que deu certo isso daí? Então eu vou aqui no saldo novamente, chamo call. Olha lá, 60 é o saldo. Tinha 110, saquei 50, o saldo é 60. Vamos supor que eu vá fazer agora um saque novamente, e agora eu vou sacar 60 de novo, um valor maior. E aí eu vou chamar para execução. Então, como vocês puderam ver, a execução aqui da minha função não deu erro. Por que não deu erro? Porque eu tinha 110, saquei 50, depois eu fiz um saque de 60. Então, o saldo agora deve ser 0. Vamos conferir? Então vamos lá. Saldo. Call. Tá zerado. Então vou tentar agora sacar um valor. Sacar valor, vou sacar 20. Vou tentar executar agora. Deu um erro. Qual foi o erro que ele deu? Saldo insuficiente. Olha aqui o revert, ó. Saldo insuficiente. Ficou claro isso? Bacana, né? Então, eu vou disponibilizar o código para você baixar e roda aí no teu Remix IDE e depois você pratica, tiver dúvida, pergunta para a gente e a gente volta aí, tira dúvida com vocês. Nós vamos ter uma live aí, uma aula totalmente ao vivo para a gente poder interagir com vocês, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado então por ter acompanhado a gente até aqui. Agradeço a sua participação, o seu interesse aqui no nosso canal, tá? Então mais uma vez, se você não conhece, dê o seu joinha, dê o seu like, marca aí, inscreve-se no nosso canal. E também como uma forma de suportar aqui, patrocinar o nosso canal, eu gostaria de falar sobre o nosso livro
Civilização Codificada, é um livro bacana, escrito por mim, que traz aí os fundamentos da Web 3.0, num conteúdo fácil de ler, não é necessário ser da área de tecnologia para compreender os conceitos que existem aqui dentro. É um livro bastante, até diria, um pouco filosófico, tá? Então, ajuda para nós aí se você quiser adquirir o livro, tá bom? Agradeço a sua participação e temos mais aula a caminho, tá bom? Agradeço e até lá.